Opa galera, beleza? E hoje, continuando a série que eu comento o mangá por completo, hoje é a vez de Suicide Club. Escrito e desenhado por Furuya Usamaru, conhecido por Ningen Shikaku Marino, Kanadeiro Ongaku, entre outros. E foi publicado na revista Manga Erotic F em 2002, com apenas um volume. E Suicide é um mangá baseado em um filme de mesmo nome, e foi publicado no Brasil pela New Pop. Então, não deixe de comprar quando puderem. E já vou avisando que quem tem gatilho com suicídio não veja ou não leia esse mangá. E sem enrolação, vamos para a história. O mangá começa com alguém falando: Ei, você conhece Mitsuko-san? Quem é Mitsuko-san? Mitsuko-san. Ela tem um sorriso gentil. Dia 31 de maio de 2001, estação de trem Shinjuku. As pessoas estão vivendo normalmente e chega bastante estudantes femininas. E elas começam a conversar e dar risada. Falam: Sim, é hora, não? Acho que é hora. Então todas dão a mão e começam a dar risada. E o trem está chegando. E alguém pergunta: Ei, o que está vendo? Será que elas estão tirando fotos? E a menina fala que elas amam isso e que todas estão surpresas. Eles ficarão mais surpresos depois disso e dão risada, e elas fazem uma contagem de até 3 e pulam na linha do trem. E aparentemente o jornal fala que por volta das 4 horas da tarde, alguns colegiais pularam na linha do trem e foi provavelmente um suicídio em massa. E parece que é um sobrevivente, e ela milagrosamente não está machucada. E mostra a sobrevivente chorando e toda machucada. E mostra a sobrevivente uns dias depois no terraço da escola se cortando. E falando o nome da Mitsuko-san. E chega Kyoki e fala para a Saya parar de fazer isso. Mas Saya fala que a Mitsuko falou para todas elas morrerem juntas. E sorria quando falava isso. E elas se questionam por que ela foi a única que não morreu. Mas Kyoko fala que ficará triste se Saya morrer, mas Saya não quer que ninguém fale mal da Mitsuko, então Kyoko dá um diário para Saya, e elas sempre tocaram um diário, e isso melhorou a amizade delas, quando as coisas ficavam pesadas. E depois mostra como foi a infância das duas juntas, e elas se divertiam juntas. Até que a Saya cortou o cabelo e no segundo ano do fundamental, o pai da Saya teve um colapso mental, foi hospitalizado, e as coisas ficaram complicadas. E a Saya começou a mudar, e mostra que ela começou a ter relações com pessoas mais velhas, e a Kyoko fala para a Saya parar de fazer isso. Mas para ela parar, ela tem que receber um monte de dinheiro. E no vômito de Saya estava atingida com manchas pretas e depois da segunda briga a Saya escuta a um musgo que se automutilava e depois em julho ela começou a fazer desenhos bizarros no diário. E uma menina estranha fala que a Saya está sofrendo e que ela não precisa se preocupar com mais nada. Então Saya encontrou Mitsuko e a Saya encheu o diário com histórias sobre Mitsuko, que ela foi ao clube da Mitsuko e ela é uma pessoa incrível, como os boatos dizem. Ei Kyoko, por que não vem conosco também? Quando Mitsuko-san sorri pra mim, eu me senti em paz de verdade. Por Mitsuko-san, eu poderia. E mesmo que Saya continue a vender o corpo dela, ela parecia feliz. E mostra um cara entrando no site do www.ruins.com e ele vai no fórum, compilado de threads sobre o Clube do Suicídio. Lá tem alguns posts. Estou na mesma escola que a única sobrevivente. Embora ela seja baixa, fina e uma criança extremamente fofa, ela sempre parecia um pouco esquisita. Ainda tem um boato de que ela esteve vendendo o corpo dela repetidamente pro pai dela. Sério? Isso realmente é adorável. Eu gostaria de uma foto. Claro, o nome dela é Saya Kota. E mostra a Saya, alguém tirando foto dela, e aquele cara que apareceu no começo do capítulo é um professor na escola de Saya. E ele está dando aula, e depois mostra algumas meninas conversando, se perguntando do porquê a Saya foi a única sobrevivente, e ela sempre foi uma garota misteriosa. E aparece Saya na máquina de comprar bebidas. Quando ela está comprando bebidas, aparece 3 meninas a intimidando, e pergunta se ela conhece o Yuji Kimura. E a Saya fala que não conhece, e ele é um cara que dormiu com a Saya antes da tentativa de suicídio dela. E ele falou que ela o seduziu, mas Saya não perguntou o nome de todos eles, e fotos da Saya pelada foram jogadas no chão. E ele estava carregando essas fotos, e ele foi obrigado a comprar por 5.000 ienes por foto. E a Saya fala que não recebeu dinheiro, e 3 universitários a forçaram. E a menina fala que Yuji não é esse tipo de pessoa. Dá um tapa na Saya. E sai sangue, e a Saya cai no chão. E a menina fala que não vai deixar ela corromper o namorado dela, e que teria sido melhor que ela tivesse morrido. E depois mostra várias fotos da Saya colada na parede. E Kyoko fala para ninguém olhar para elas. E mostra o professor olhando para as fotos no banheiro. E Kyoko pergunta para a Saya se ainda dói. Ela fala que algo assim não a machucaria. E Kyoko fala que aquele cara também estava errado. E Saya fala que não sente nada, nem dor, nem felicidade, porque Mitsuki não está mais ali, e ela perdeu a conexão com ela mesma. E ela entende a relação com as outras pessoas, mas a relação com ela mesma, será que ela tem a conexão ainda? E a Mitsuko a ajudava a se entender, e ela conseguia se conectar, mas agora que ela perdeu, ela não se importa o que vai acontecer com ela. E a Kyoko não entende, e a Saya fala que ela não entende porque não se perdeu, e ela tem inveja da relação dela consigo mesma, e ela não entenderia. E mostra o diário todo preto, e naquele dia o caderno de Saya estava completamente cheio de tinta preta. Então mostra a menina que falou com a Saya no dia anterior morta. E é mais um suicídio. Os policiais falam que esse uniforme é o mesmo da Saya. E mostra a escola que todos já devem saber sobre a Satomi Tokuda e a vida de cada um é um presente de seus pais. E que nenhum dinheiro pode comprar. E as outras meninas conversando. E que a menina que morreu
mexeu com a saia no dia anterior. Será que ela tem algum poder especial? Depois mostra que muita gente está falando muita coisa sobre a saia. E mostra a professora de educação física. E a saia não participa porque ela tem um corpo fraco. A professora fala que isso não é uma desculpa. Mas as colegas dela ficam do lado dela. E mostra novamente alguém acessando o site rins.com, abriu um novo fórum que agora é sobre a saia cota e tem algumas publicações nesse fórum. A garota morta encontrada em Shinjuku ontem era uma pupila da mesma escola que Sayakota, a única sobrevivente do clube de suicídio. No dia que ela morreu, a garota falou com Saya e bateu nela. Por que ela morreu? Será que Sayakota tem algum tipo de poder misterioso? Eu não acho que é normal pra pular em frente a um trem vindo e sobreviver. Quando eu pus os primeiros olhos na saia, eu imediatamente senti uma sensação de paz enchendo meu coração. Eu sempre fui uma garota gorda e odiava o jeito como me parecia, mas, de repente, senti que estou bem do jeito que estou. Ela tem um poder misterioso sobre ela. E depois do incidente da Tokuda, várias garotas estão em volta de Saya, e ela parou de voltar com a Kyoko pra casa. Mas a expressão dela continuava sombria e depressiva. Mas um brilho fraco retornou, embora Kyoko não tenha notado naquela hora. E Kyoko não a viu pelos próximos 1 mês e meio até o próximo semestre começar. E no começo do ensino fundamental, Saya começou a ficar assustada. E ela acreditava que o grande rei do terror da profecia de Nostradamus ia descer sobre a terra e mostra ela assustada e se cortando. E ela fazia desenhos sem fim de olhos no caderno dela. E o coração dela está gritando, mas naquela época Kyoko estava muito feliz. E ela descobriu o sexo oposto pela primeira vez. Mas com isso, Saya estava completamente sozinha. E aparece uma menina falando que a Saya estava sofrendo. E que tem uma pessoa maravilhosa chamada Mitsuko-san, que vai ao colégio Meioi. E 2 meses, o amor secreto de Kyoko acabou e ela precisava da Saya novamente. Mas não tinha mais espaço no coração da Saya, além da Mitsuko. E assim o sorriso da Saya voltou, mas enquanto Kyoko escutava histórias da Saya, ela sentia algo estranho naquele clube. E Mitsuko aparece e todo mundo a cumprimenta. E toda manhã elas andavam com a Mitsuko para a escola dela. E com isso, Saya se atrasava para a escola todo dia. E depois das aulas, elas iam para o telhado da escola da Mitsuko para ter atividades do clube. E muitas estudantes de escolas diferentes se juntavam. E Mitsuki fala para abaçar o ódio e tristeza e cortar os pulsos, e outras pessoas não podem ver as cicatrizes do coração delas. Então é para expressar a dor fisicamente e mostra as outras se cortando. E outros dias elas tatuam cada uma nas orelhas das outras com a mesma marca. Depois mostra todas no terraço da escola e ela começa a dar um discurso, fala que ninguém entende a dor delas. E a dor é a felicidade delas. E a sociedade é ativa com o nome delas. E elas eram um clube de suicídio. E Saya começou a vender o corpo dela com mais frequência do que antes. E ela entrega uma carta para Mitsuko e ela agradece. E mostra Kyoko gritando com a Saya para Saya vir logo. Fala para ela parar, mas Saya fala que Mitsuko está feliz com ela e Kyoko começa a chorar falando que é para ela parar de se machucar. E a Saya fala que ela está feliz e Saya fala que estava realmente assustada com Nostradamus, mas Kyoko apenas riu. E Mitsuko a ouviu seriamente. E assim que ela ouviu essas palavras, a Kyoko desistiu. Mas se ela tivesse tentado falar com ela mais um pouco, Saya podia ter deixado aquele clube. Mostra a Saya com várias meninas em volta dela. E quando Kyoko vai para o telhado, vê Saya e ela fala que todos podem chorar e ela está para ajudar todas. E vai tomar a dor de todas. E aqueles olhos não são mais da Saya. E alguém fala: É, Mitsuko. é o Takeuchi. E a Kyoko pergunta o que ele sabe sobre Mitsuko. E ele fala: Eu sei um monte. E se você quiser saber mais, é pra ir no meu apartamento depois da meia-noite. E é pra ela não contar pra ninguém. E a menina vê tudo isso e tira a foto. E Kyoko fica na dúvida se vai ou não. Mas ela vai e no trem tem uma menina estranha. E ela pergunta que é a Kyoko e se ela se dá bem com ela mesma. E a Kyoko ignora, mas a menina some. E a Kyoko pergunta se ela é o fantasma. Então ela chega no apartamento do professor e entra. E ele pede Pode sentar no futon. e ele vai pra cima dela. Mas ele só liga o PC, então ele fala: Já ouviu sobre o fórum ruins.com? É um grande fórum onde pode encontrar boatos sobre o Japão. Olhe, por exemplo, o post colocado sobre o suicídio em massa da estação de Shinjuku. Tem até os nomes verdadeiros, além de uma foto da Saya. Por volta de um ano atrás, teve uma garota que eu encontrei no clube de telefone em Shinjuku. Nós imediatamente fomos a um hotel e tirei fotos dela. Ela parecia um pouco esquisita, então contei a ela que eu pegaria algum dinheiro e ia pra casa. Eu sei que sou um herege. É claro, eu não sabia o nome dela antes, mas ouvi dizer que ela foi vista mais tarde ao redor da vizinhança de Shinjuku. Essa é uma foto daquela época. E agora Saya se tornou o foco desse BBS oculto. Ontem eu vi alguém que parecia com Saya-san em Utsunomiya. Por um momento eu achei que ia me encontrar com ela. Imediatamente depois encontrei uma carteira com uns 200 mil ien dentro. Fui surrado durante o ensino fundamental, porque minha vida era tão miserável. Eu seriamente pensei em morrer. De qualquer jeito, eu encontrei foto da Saya-san na internet. Desde então, vejo Saya-san sentada na minha cama e sorrindo gentilmente pra mim toda noite. Não estou mais sozinho. Meu gato fez sons esquisitos e fitava um jato jumbo no céu. Agora que penso nisso, meu gato tava meando Saya. Uns minutos depois, eu vi um barulho alto da montanha oeste. Era o som do jato jumbo que eu vi minutos atrás antes da queda. Assusta como ela sobreviveu milagrosamente.
a várias coisas e isso provocou a outras garotas a se machucarem e adorarem a ela. Em outras palavras, ela se tornou o Messias, que irá salvar este mundo doente. Mostra uma imagem editada da cruz. E a Kyoko se culpa por tudo que está acontecendo com a Saya. E ele adorava Mitsuko no passado. E essa garota era como a Saya, uma criança que carregava a escuridão no coração dela. Eu era professor dela no ensino fundamental. E eu era conselheiro dela. E mostra um álbum de fotos do ensino fundamental. E ela era uma garota estranha. Todo mundo tinha medo dela. E o professor tentou falar com a Mitsuko, mas ela fala pra ele apenas ir morrer. Ela voltou o ódio dela contra todo mundo. Mas no terceiro ano ela mudou. Ele dá um bom dia pra ela e ela fala que se juntou a um clube. E naquele outubro, 4 garotas tentaram suicídio. E a Kyoko fala que lembra desse incidente e umas garotas sobreviveu. E ele mostra a Yoko Suzuki. E a Kyoko fala que pensa que ela era a Mitsuki. E o professor fala que Até esse ponto, ela ainda não era Mitsuko. E eu fui até o colégio onde era a base para investigar. a menina fala que não sabe. E elas desenhavam algum mangá e era bem obscuro. E ela segurava a mão em círculo no telhado e tinha um monte de boatos confusos. Mas eu juntei tudo. A líder do clube era Keiko Ota. E ela mudou o nome dela para Mitsu. Mais tarde, Yoko, a única sobrevivente, foi ao colégio Meiwa. Enquanto os boatos que os estudantes voavam, elas começaram a idolatrar ela. Yoko mudou o nome para Mitsuko. Tem mais na história. Me cruzei com este site há um ano. E mostra esse site. Essa é a mesma marca que a Saya tinha na orelha. E só funciona das 12 horas da noite até as 12 horas e 11 minutos da manhã. Dê uma olhada nessa data. E a Keiko Ota fala, muito obrigado a todos, eu realmente me diverti. Isso foi postado no dia antes dela morrer. E tem mais de 150 no fórum. E o nome das 3 garotas do colégio Kyoritsu e 53 garotas Meiwa estão todas no site. E além do mais, as postagens foram feitas depois delas morrerem. E Kyoko pergunta um BBBS para as pessoas mortas. Isso poderia ser apenas uma brincadeira, mas tem coisas estranhas demais. Aquelas postagens foram escritas antes de Satomi Tokuda morrer. Amanhã, ou talvez hoje, não vai ter ajuda, porque ela fez isso para Mitsuko-san. Satomi Tokuda-san irá morrer logo. E esses foram escritos o dia antes do incidente da estação de trem Shinjuku. 54 pessoas, essa Mitsuko-san é realmente demais. Este é o meu segundo post, riso, mas isso será algo legal de se ver. Parece que elas farão isso amanhã, 54 pessoas. O trem expresso da linha Chuo indo para Taka. Mas Kyoko fala que tem algo estranho, porque só tinha 56 garotos, então quem são o resto? E o professor fala O que aconteceria se Keiko Ota estivesse em outro clube? E se tivesse outra Mitsuko ali? E outras Mitsukos antes disso? Por vários anos, ou por várias décadas, esse contágio de suicídio poderia estar se repetindo. A Saya provavelmente tentará fazer um suicídio em massa, mas eu não sei como ela chegou a esse ponto. e Kyoko se questiona se ela não aliviou a dor da Saya e tomar isso por mim mesmo. E ainda deve doer agora mesmo. Então Kyoko vai embora e quando os dois se despedem, uma menina tira foto dela indo embora do apartamento do professor. E Saya fala pra todo mundo que vai tatuar as orelhas e com a marca vai unir todo mundo. E elas falam sobre seus problemas e Saya fala que cada picada de agulha, cada uma das memórias dolorosas será removida e a marca é eterna. Então as meninas entregam cartas para Saya. Então mostra a Saya andando pela escola com as outras meninas e Kyoka chama a Saya, mas ela fala que se chama Mitsuki e pergunta se ela quer se juntar ao clube. Kyoka fala que quer conversar com uma amiga. Mas Saya fala que é um objeto de adoração e não tem amigos. E Kyoka a chama de idiota e sai correndo. A menina mostra a foto que tirou da Kyoka saindo do prédio do professor. E ele fala que Kyoka estava com um homem enquanto ela sofria. E ela começa a lembrar dos homens que ela já dormiu e ela não vai perdoar ninguém. Então volta para a sala de aula e o professor fala. Saya, por favor, leia a partir desse ponto até o fim. Mas Saya não lê e outra pessoa começa a ler. O professor fala. Espera um momento, eu pedi pra Saya ler. E a Saya fala que ela é a Mitsu que fala pro professor se lembrar disso e o chama de nojento. E o professor fala. Quem diabos é você? Quem conta? Ou alguém de antes daquilo? E Kyoko fala que naquele instante algo parecia emergir dentro da Saya e os olhos dele tremem. Um conflito momentâneo, mas foi a última vez que Saya lutou contra isso. Ela fala que odeia homens como ele. Depois aparece o professor morto e o policial se pergunta se foi realmente um suicídio. E ele pergunta se a Saya esteja envolvida novamente. E Kyoko está chorando. E a Saya fala. O do porquê ela está se preocupando com o professor morto. E o que tem de bom nele? Então quantas vezes ele fode ela? E Kyoko dá um tapa nele. Mas desmaiam a Kyoko. E a Saya fala para começar. Então mostra novamente os policiais. E um deles fala que tem um nome diferente. É da Komori.
Meu nome é Komori. Eu te mandei algumas fotos interessantes e mostra as fotos da Saia matando a menina e o professor. E eles recebem uma ligação. E a Komori, o policial pergunta se foi ela que enviou. E ela fala que sim. Ela fala que algo terrível está para acontecer. E se ele pode pagar por isso? Ele fala que sim. Se ela tiver uma informação útil. Ela fala que todas elas vão pular o telhado, mas aparecem meninas atrás dela e a mata. Enquanto Kyoko está desmaiada, a Saia fala que vai ser uma grande barulhenta. Seria conhecido como a Grande Mitsuko. Foi tatuada maravilhosamente. Bem-vinda ao meu clube, Kyoko. Fundo do poço, você está no fundo do poço. Também quero entrar. Saia, também vou me juntar. Não, e mostra várias Mitsuko. E aqui eu acordo e ver várias Mitsuko novamente. Você pode ser você mesma? Como você sabe se é você mesma? Já que você falou que pode relacionar a si mesma, pode provar isso? Hahaha. Eu precisava dela para preservar minha conexão comigo mesmo. Preciso da Saia. Eu quero ela de volta por minha causa. Saia não estiver aqui, não serei mais eu mesmo. Como quando a Saia precisava da Mitsuko. E a Kyoko acorda novamente, só que na vida real. E a Saia fala, finalmente acordou, Kyoko. Saia, Mitsuko? Eu sou Mitsuko. Quero dar fim a essa vida com Mitsuko. Você entende, não? Não é legal. Saia não estiver aqui, eu não posso, não. Você é lenta, Kyoko. Mas não se preocupe, nós estaremos juntas sempre. Escolhi para ser o sacrifício, porque eu gosto muito de você. 21 de setembro de 2001, 15h32, na contagem dos 3. 1, 2 e 3. Não, e todo mundo pula. Então, durante o pulo, as duas se olham. Saia, Kyoko, saia. Faz um tempo desde que nós tivemos um papo legal, não? Sim, faz mesmo. Saia, você se lembra da coisa terrível que falei sobre a bagagem escolar do primeiro fundamental? Kyoko, não me lembro. Era de feito de couro e eu disse que não era falso, não lembra? Haha, isso ainda te incomoda? Ah, graças a Deus eu ainda sonho com isso várias vezes. Eu fico pensando, não fale sobre isso, mas falei sobre isso no final. Hahaha. Você é divertida, Saia. Finalmente poderei dormir em paz. Haha. Nós enterramos uma cápsula de tempo sob uma árvore de sakura no campus no nosso segundo ano do fundamental. Sim, nós deveríamos desenterrar isso quando tivéssemos 20 anos e trocar os presentes que pusemos dentro. O que você pôs lá dentro, Saia? É um segredo. Tudo bem, então eu te contarei o que botei lá dentro do meu. Um colar de conchas que fiz sozinho e uma boneca da Barbie que você queria. E você botou aquilo lá, aquela boneca era realmente preciosa para você, muito obrigada. Eu coloquei desenho de cera de nós duas segurando as mãos e uma caixa de lápis de cera de 24 cores. Então é isso, porque você só tinha 12 lápis de cera e você disse que perdeu o resto, muito obrigado. Hahaha. Saia, não gosto disso, eu não irei te ver mais. Kyoko, vamos falar sobre coisas felizes hoje. Saia, por quê? Faz tanto tempo desde que nós nos divertimos assim. Sim, está certo. Nos falamos por um longo tempo. Sobre sanduíches, nós concordamos que a espera estava bem, porque era delicioso. Se nós pudéssemos ficar assim para sempre, enquanto eu estava pensando nisso, nós partíamos de repente. Sobre os pastéis que nós gostávamos na escola fundamental. Sobre os professores que gostávamos e odiávamos. Saia realmente uma boa personificar eles. Sobre qual das ferramentas do Doraemon nós queríamos mais. Sobre o Johnny, Saia era uma fã de Sousei-kun. No meio da nossa conversa sobre Sakai-san, a cabeça de Saia foi esmagada no chão. O pescoço dela quebrou com um barulhão e o metade do rosto fofinho dela desapareceu. Eu gosto de você, Kyoko. Eu também gosto muito de você, Saia. Então os policiais chegam e vão correndo. Merda, nós chegamos tarde. Chama uma ambulância. Vários corpos de meninas mortas. Merda. Kuroda-san, Sayakota está sorrindo. Não estou vendo nenhum sobrevivente. E mostra a Kyoko, machucada, mas viva. Ela está viva e ela chorando fala o nome de Saia. Mitsuko-san nasceu, mas ela própria não parece ter percebido isso. Me pergunto como ela que será. E é isso, gente. Terminamos mais um mangá aqui completo. E é assim, esse mangá ele é muito pesado. Se você tem gatilhos com suicídio, automutilação, não lê esse mangá. Você tem que ler no momento certo, quando você tiver a cabeça fria, sabe? Sem ter muitos problemas na vida. Esse mangá aqui também ele critica o fanatismo religioso, sabe? Que muitas pessoas seguem cegamente uma pessoa e no final não recordam as consequências. E esse mangá lembrou um caso do maior suicídio coletivo da história, que foi um caso religioso lá que nem sei quantas pessoas morreram, mas centenas de pessoas morreram, sabe? Me lembrou muito aquele caso, sabe? Só que assim, beleza, tem suas críticas, obviamente. Passa uma mensagem da adolescência que tem depressão, que você deve buscar ajuda, sabe? Só que assim, cara, eu não sei, eu não consegui gostar desse mangá, eu não sei porquê. O que eu não gostei desse mangá foram os personagens, cara. Eu não sei, cara, eles estão ali por estar ali, sabe? Essa história não me conectou. Porque o Suicide Club eu li muito tempo atrás. Quando eu comecei minha coleção de mangá. Aí eu fui ler pra gravar esse vídeo e lendo agora, não sei, cara, não consegui me. A história não me prendeu, sabe? Entendi que tem suas mensagens em cima. É estranho que eu não sei do porquê eu não gostei da história, sabe?
É complicado, gente. Tem histórias assim que eu leio que eu não sei do porquê eu odeio. Eu não odeio, mas eu não gosto. Ela não desceu pra mim legal, sabe? Mas não é ruim. É estranho. É foda, foda. Então é isso, gente. Mais um ano completo pra vocês. Se curtirem, deixa o like, compartilha se puder. E se cuidem, galerinha.